existe alguma justificativa na Constituição, na lei, porque apenas grau tem o leve, o moderado e o grave, né? Apenas os graus graves têm direito aos benefícios? É boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. Não, justificativa que eu conheça, não me recordo de ter lido. Na verdade, eu acredito que é porque assim, a incapacidade da pessoa vai ser total quando o grau é grave. Então, ela tá incapaz. Se o grau é leve, ela, em via de regra, ela tem uma capacidade para ela conseguir conduzir. Aqui eu tô falando da minha cabeça. Sim, sim. Não uma explicação da Constituição Porque lá não tem ou jurídica. justificativa, Não. né? Mas o grau, o que vai ter muita do leve pro grave, eu até consigo entender logicamente. Agora, o que vai dar respingar ali é quando o grau é médio, moderado pro grave, porque às vezes ele tem que avaliar não só, por exemplo, a condição social da pessoa, a condição social da pessoa, o meio em que ela vive pode transformar aquilo que é médio em grave. O acesso que a pessoa tem em relação Verdade. a ônibus, o acesso que a pessoa tem, o grau de dificuldade que ela apresenta do meio para ela conseguir se locomover, para ela conseguir trabalhar, quais são as barreiras que elas têm. Então, quando se estuda deficiência, se estuda o grau de impedimento dessa funcionalidade e as barreiras que a pessoa enfrenta. Esses dois componentes que geram o grau. E isso pode aumentar ou diminuir de acordo com as barreiras que ela vai ter na vida dela. E aí vai precisar saber o estudo com a pessoa do que é no dia a dia e das barreiras, porque isso o médico não vai laudar, ele até pode colocar, para apresentar as barreiras e mais o critério. E ali vai modificar para cima ou para baixo de acordo com o caso concreto da pessoa. Mas do leve para passar para o grave seria bem divergente. Agora, do grau médio para o grave, de acordo ali com a realidade da pessoa, aí aí teria que fazer um estudo mais específico das barreiras dela, porque às vezes a barreira modifica o grau da pessoa, a barreira que a própria pessoa enfrenta. É uma discussão muito interessante mesmo, porque a gente verdade. pensar na dificuldade intelectual leve, há inclusive incentivo para empregos, né, para que as pessoas Sim. possam atuar e fazer parte, mas essas barreiras podem potencializar essa deficiência se não tiver amparado para não ter, né, dificuldades. Realmente muito válido Dependendo da pensar. barreira, pode tornar aquilo quase que impossível para ela. Aí depende do caso específico, mas tudo isso tem que ser avaliado. A condição da pessoa, a condição social, o meio em que ela vive, a cidade, o quanto está pronta, a realidade, e trazer estudos e levantamento que comprovem as barreiras e a funcionalidade dela. Então é bem É complexo. complexo e é mais subjetivo, porque não é cravado. Ó, esse tem direito, esse não tem direito, esse não. Mas é um estudo muito importante e pertinente. Sim. Né? Vamos deixar aqui que Registrado. quem faz esse estudo também é aí uma pessoa que realmente muda a vida da pessoa, né? Sim, aí é importante às vezes a pessoa procurar um médico de trabalho, que é aquele que faz laudo, que ele vai, um médico de trabalho, ele vai poder colocar o prejuízo que a pessoa tem em relação à função dela, à atividade. Quando ele é um médico normal, ele não pode colocar em relação à profissão, por exemplo. Uma pessoa que trabalha tem um problema na coluna e trabalha como operador de máquina, não sei, alguma coisa nesse sentido. O médico do trabalho, ele vai colocar o ambiente que a pessoa trabalha e ele pode especificar as limitações da pessoa de acordo com a profissão dela. Então, ele vai colocar lá dificuldade em subir e descer escadas, deambular, de carregar peso. Enfim, aí ele consegue fazer essas delimitações de acordo com a função da pessoa e a incapacidade dela. O médico normal, alguns até fazem, mas alguns vão falar, não consigo colocar todas as limitações e colocar do ambiente de trabalho, porque ele não é médico do trabalho.
Então, às vezes, dependendo do caso, é bom a pessoa passar por um médico do trabalho, porque o médico do trabalho ele tem competência para fazer esse elo entre a incapacidade da pessoa e o trabalho dela. Aqui no caso, para o deficiente, não precisaria necessariamente ser um médico do trabalho, mas às vezes é interessante pegar mais do que um médico do trabalho, um médico normal, e juntar vários laudos. Primeiro, para ela saber se ela vai se ficar na leve mesmo, ou se existe alguma forma de enquadramento de transformar essa deficiência e chegar na grave, através das barreiras, algo nesse sentido. Meninas, a gente está estourando aí um pouquinho nosso tempo, mas o João Batista